Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Pode tomar o seu assento, por gentileza, fique à vontade. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero, como de costume, externar a Deus a minha gratidão de poder mais uma noite estar nessa augusta e maravilhosa presença. É um prazer poder estar servindo a igreja, sendo útil ao ministério e estar cooperando com vocês nesta segunda-feira extraordinária de adoração. O Espírito de Deus já falou muito comigo aqui pela manhã. Me sinto muito honrado em estar aqui congregando hoje na sede do Ministério de Vila Alzira, juntamente com o pastor presidente, pastor Antônio Campassi, um grande missionário, um grande desbravador desta obra aqui na região de Santo André. Meu pastor, que Deus lhe abençoe. Ontem comemoramos 112 anos de Assembleia de Deus, e o pastor Campassi é um desses homens que tem ganhado alma servindo o reino e feito a diferença, sempre se atualizando em nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Pastor Denis vai ficar no estreito, viu? Vai ficar, varão, porque a Bíblia vai dizer que a obra de Josué ficou difícil depois daquele que o antecedeu, né? Moisés, um grande homem do Senhor, mas glória a Deus, a palavra diz: assim como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Deus abençoe pastor Denis, em nome de Jesus. Pastora Berenice, um prazer também, a sua esposa, pastor Denis, Deus abençoe em nome de Jesus. E toda a igreja do Vila Alzira, os obreiros, membros, visitantes, que Deus os abençoe em Cristo. Estou muito feliz aqui. Pastor Edilson Santos, vereador, foi a ponte para com que nós estejamos aqui, e tem sido um grande canal de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus, e é um prazer estar com vocês aqui. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Quantos acharam, digam glória a Deus. Diz assim o texto bíblico, a partir do verso 1: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E assim que Jesus saiu do barco, logo veio dos sepulcros a seu encontro um homem com um espírito imundo. Verso 17: e então eles começaram a rogar a Jesus que se retirassem da terra deles. Mais uma vez, verso 17, diz o texto: então eles começaram a rogar a Jesus que se retirassem da terra deles. Somente até aqui, queridos. Eu quero ser breve em minha oportunidade. Evangelho de Marcos é uma palavra muito linda no capítulo de número 5. Esta narrativa bíblica, ela trata de um dos milagres de Jesus, dentro dos seus 35 milagres, cuja qual a Bíblia Sagrada vai mencionar em seu livro. Todavia, é válido citar que a própria Bíblia também nos dará a informação que, se fosse alguém querer registrar todos os milagres que Jesus teria operado, não haveria um livro que conseguiria comportar todos os registros dos milagres que Jesus operou. Então, dentro dos 35 milagres que o Novo Testamento vai contar sobre o ministério terreno de Jesus, o capítulo 5 de Marcos vai contar o milagre de libertação. E esta passagem é uma passagem tão importante que, na verdade, não somente Marcos faz questão de registrar, mas os três principais evangelistas. Mateus, no seu capítulo 8, também vai narrar a mesma história, e Lucas também, no seu capítulo 8,
narra também a mesma história da chegada de Jesus na cidade de Gadara. Ainda que há algumas divergências de texto, não é que há contradição na Bíblia Sagrada, é que na verdade, no que tange a manifestação de Deus para o homem, cada um tem uma ótica e uma perspectiva do Senhor. Para alguns, Ele é o Deus que liberta. Para outros, Ele é o Deus que cura. Para outros, Ele é o Deus que restaura. Para outros, Ele é o Deus que prospera. Então, para cada indivíduo, Deus se apresenta de uma forma diferente, mediante a necessidade de cada um. Então não é que há uma controvérsia nas narrativas bíblicas, é que cada um tem um público específico a chamar a atenção. Mateus decide chamar a atenção dos judeus, Marcos decide chamar a atenção dos romanos, e Lucas decide chamar a atenção não de um público específico, mas de todos os homens cuja qual tenta entender a narrativa ou a bibliografia que ele apresenta acerca do Nazareno da Galileia. Mas o que mais me chama a atenção, no capítulo 5, no Evangelho de Marcos, que eu quero ter por base, ainda sendo os três evangelistas semelhantes em suas narrativas, historiadores vão nos dizer que, na verdade, Marcos foi o primeiro a escrever a bibliografia de Jesus. Então, todos os demais decidiram escrever e montar o seu compêndio literário diante da ótica de Marcos. Então, por isso eu quero pegar por base esta passagem do capítulo 5, cuja qual conta a chegada de Jesus da cidade de Gadara. E essa passagem é uma passagem muito linda, emblemática, conhecida da igreja também, porque Jesus chega nesta cidade, após enfrentar uma noite de tempestade, e demonstrar para os discípulos que ele é aquele que acalma o mar, cuja qual até o vento e o mar lhe obedece, ele decide agora se apresentar para os discípulos como aquele que tem poder também na característica espiritual dos mundos. E ele estaciona o barco, logo chegando na província gentílica da cidade de Gadara, em um lugar o tão quanto diferente, pois na verdade Jesus decide estacionar a embarcação, pastor Denis, em um cemitério. E quando ele estaciona esse barco nesse cemitério, pastor Antônio, os discípulos já ficam o tão quanto preocupados pelo ambiente em que ele está. E a Bíblia vai nos contar agora que um indivíduo endemoniado, que o seu modus vivendi já causava espanto aos habitantes daquela cidade, sai de onde está, de um dos sepulcros, e vai até Jesus. Esse personagem bíblico muito me chama a atenção, e eu acredito que cada um aqui vai compreender a minha fala acerca desse indivíduo. Pois na verdade o modus vivendi, o modus operandi dele era completamente contraditório de um indivíduo qualquer. Porque a Bíblia vai nos dar a informação que ele habitava em sepulcros, que ele, além de habitar em sepulcros, uivava como um lobo pelos montes nas madrugadas. Além dele habitar em sepulcros e uivar como um lobo pelos montes na madrugada, a força demoníaca que estava nele se apoderava nele de uma tal forma que ele andava despido pelas ruas cuja qual ele passava, um homem completamente fora da sua sanidade mental. Para que não bastasse ele ter um modus de vida diferente, andar despido, a sua aparência era o tão quanto assombrosa. Se você se deparasse com esse homem vindo um pouco ali a distante, e você conseguisse identificar um pouco o seu aspecto, rapidamente você voltava para trás, ou você atravessava a rua, porque os historiadores, eita, travei aqui agora, hein? Os evangelistas vão nos contar que este indivíduo era completamente machucado e ferido, pois o demônio que se apoderava dele, feria ele, que era todo machucado em cicatrizes de carne viva. Então era um indivíduo que causava medo, era um indivíduo que causava espanto.
O seu comportamento, as suas atitudes já eram estranhas. Além de o seu semblante, o seu aspecto causar medo no coração de quem cruzava o caminho deste indivíduo. E agora vai nos contar uma coisa que a Bíblia me dá essa informação. Não especificamente Marcos, não especificamente Lucas, mas Mateus me deu uma informação que mudou a minha expectativa de culto, irmão. Porque quando eu entendi, pastor Antônio, essa passagem bíblica, eu nunca mais deixei me permitir que as dificuldades da vida fizessem com que eu negligenciasse o momento de oração com Deus. Quando eu entendi essa passagem bíblica, eu não permiti que os problemas, que as dificuldades, que as perseguições, que os levantes que acontecem no meu dia a dia, fizessem com que eu deixasse de ir para o culto e adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque eu entendi o motivo de todas as coisas que tenta causar o medo no seu coração, que tenta fazer com que você não venha aqui nesse lugar de adoração, entregar a Deus os seus cânticos, os seus louvores, a sua ação de graça, porque Marcos não vai me registrar, Lucas também não, mas Mateus me dá a informação, que quando Jesus chega naquela região, aquele endemoniado sai de onde ele está, e vai se encontrar com Jesus, e ele faz uma declaração. Olha o que vai registrar Marcos e Mateus. O endemoniado chega diante de Jesus e diz assim: Filho do Deus Altíssimo, bem sei quem tu és. Então olha a declaração. O endemoniado sai de dentro de um sepulcro e tenta impedir a entrada de Jesus na cidade de Gadara, pois todavia o inferno sabe que se Jesus entrar na tua casa, a tua história vai mudar, que se Jesus entrar na tua família, a circunstância vai mudar, que se Jesus entrar no teu casamento, irmão, a circunstância vai ser diferenciada. Então é por isso que o inimigo quer tirar o sorriso do teu rosto, é por isso que o adversário quer fazer com que você ande cabisbaixo, pessimista, com que você não tenha coragem de viver as promessas de Deus para a tua vida. Marcos não vai me dar a informação, nem mesmo Lucas, acerca da chegada de Jesus, mas o que Mateus me diz, pastor Denis, mudou a minha vida. Sabe por quê? Porque vai dizer que agora quando Jesus chega, o endemoniado diz assim: Filho do Deus Altíssimo, bem sei quem tu és. Marcos registra isso, Lucas registra isso, e Mateus também, mas Mateus abre um parênteses para acrescentar, dizendo uma frase que o endemoniado diz acerca de Jesus assim: Filho do Deus Altíssimo, bem sei quem tu és, já vieste me atormentar antes do tempo. Oh glória, levanta a sua mão para eu liberar uma palavra profética da parte de Deus. Sabe por que o diabo quer fazer com que você abaixe a cabeça? Sabe por que o inimigo quer fazer com que você abaixe a guarda? É porque ele sabe, irmão, que ele é derrotado desde o princípio. Ele sabe que ele já perdeu a batalha e não tem para onde correr. É por isso que ele quer tirar o sorriso do teu coração, é por isso que ele quer colocar amargura na tua alma. Mas eu vim aqui profetizar para você que Jesus vai entrar na cidade. Jesus vai entrar na cidade. Jesus vai entrar na cidade. Deixa Deus te usar aí, príncipe. Deixa Deus te usar aí, que eu vou dar lugar hoje. Posso dar lugar, pastor Antônio? Oh glória. Fala para o seu irmão assim: Jesus vai entrar na cidade. Então é por isso que quando a gente começa às vezes a se arrumar para vir para o culto, sempre acontece às vezes uma ligação inesperada. Sempre alguém no trânsito tenta tirar a sua paz. Alguém na empresa tenta cutucar a sua ferida. Alguém dentro de casa cria uma circunstância, fazer com que você entra em um momento de desestabilidade e não venha para esse santuário de adoração. É porque na verdade o inimigo quer impedir a tua bênção. Ele quer fazer com que você não se achegue perto de Jesus. Mas ainda em meio de lutas, ainda em meio de provas, ainda em meio de dificuldades,
Você está aqui nesta segunda-feira de adoração, ainda que esteja frio, ainda que só Deus sabe o que você tem vivenciado, nada te impediu de vir aqui nesta segunda-feira, na sede da Devila Alzira, entregar o teu cântico. Então não perca tempo não, irmão, desata da garganta este glória, abra o teu coração, adore ao Senhor, porque Ele quer ouvir a tua voz. Eu tenho certeza que enquanto você adora, Ele visita lá. Enquanto você adora, Ele cura lá. Enquanto você adora, Ele liberta lá. Porque Jesus vai entrar na tua casa. Jesus, Ele entra. E a título de informação, não tem demônio, não tem legião, não tem principado e potestade que vai impedir a chegada de Jesus dentro da tua família. Fala para o seu irmão assim: o seu lado é o vencedor. Tu está no time certo. Tu está jogando do lado certo. O seu lado é o lado da vitória. O seu lado não perde nunca. É por isso que ele quer te desestabilizar. É por isso que ele quer te colocar para baixo. É porque ele sabe, irmão, que tem um tempo determinado, conforme vai dizer no Apocalipse, que brevemente o Senhor esmagará, pisará na cabeça da serpente debaixo dos seus próprios pés. O inimigo é derrotado desde a queda de Adão. Ainda quando Adão pecou, Jesus já estava preparado como cordeiro para nos salvar. Deus já tinha preparado o arrebatamento da igreja. Tudo está cronometrado, tudo está direcionado. A igreja é eleita e vai subir para a glória de Deus. Se você acredita, adora, adora. Você é eleito, irmão. Você vai subir com o Senhor no piscar de olhos. Eu acredito nessa palavra. Pode ficar difícil, pode ter levante, pode ser estreito, mas eu creio nessa palavra, que tudo vai passar, irmão. A dificuldade vai passar, o medo vai passar, a tristeza vai passar, a depressão vai passar, o problema vai passar, mas a palavra não vai, a palavra não vai, a palavra, Deus marcou um culto com você e não é mês que vem, não é, é lá na glória, e o inferno não vai impedir este culto, o mal não vai impedir este culto para a glória de Deus. Jesus, ele entra. A passagem é conhecida, vocês conhecem, a igreja é bíblica. Há um diálogo agora dos demônios com Jesus. Jesus permite os demônios que estão naquele homem sair daquele homem, entrar numa manada de porcos, e eles agora descem a ribanceira, se atinham no penhasco e morrem afogados. 3.000 porcos morreram afogados. Jesus chegou na cidade, 3.000 porcos morreram afogados, mas aquele que causava espanto está liberto nos pés de Jesus. Isso é uma coisa muito interessante, porque na verdade Gadara estava com uma má fama. Ninguém visitava Gadara. Ninguém se atrevia a tirar férias nas praias de Gadara. Ninguém iria no centro comercial de Gadara fazer compras, porque na verdade tinha a fama que ali havia um endemoniado, que aonde ele chegava as pessoas saíam do caminho. Aonde aquele indivíduo entrasse, as pessoas não ficavam no mesmo ambiente com ele. Então diante disso a economia da cidade não avançava, o turismo da cidade não crescia, e a cidade de Gadara ficou uma cidade obsoleta, que não saía da mesma rotina. E qual que era a rotina? A criação de porcos. Alguém já ouviu porventura um conselho mais ou menos assim? Eu acredito que vocês já ouviram: ó, não passa por ali não que está perigoso, estão assaltando ali. Tá hora da manhã, tem gente passando de moto e assaltando gente no celular no ponto. Já ouviu um conselho assim, por exemplo? Evita tal lugar que ali está perigoso. Evita tal hora em determinado ambiente que ela não passa por lá não. Vocês já passaram por um momento assim? Porventura é se precaver de circunstância. Então assim era a condição da cidade de Gadara.
As pessoas diziam: oh, não vai por lá não, não entra não. E todas as formas possíveis para fazer com que aqueles indivíduos ficassem quietos já tinha se desvanecido. Pois os evangelistas vão nos dar a informação que por diversas vezes tentaram pegar este homem, colocar em cadeias, colocar em jaulas, em grilhões, lançar em prisões, a ponto que não tinha nenhuma cela, não tinha nenhuma prisão, não tinha nenhum cadeado que poderia prender aquele indivíduo. A Bíblia vai nos contar que ele deixava as correntes e os cadeados em migalhas, pois tamanho era o poder diabólico que estava sobre ele. Então não havia nenhum método que eles não tivessem tentado, a ponto de eles vamos deixar como está, vamos empurrando com a barriga. A hora que ele chegar, nós fechamos a porta e está tudo bem. Quando ele estiver ali, nós evitamos o caminho e está tudo certo. Se ele entrar por aquele lugar, ele entra, a gente fica quieto, fecha a porta, se protege, é o que nós podemos fazer. E é isso que às vezes o inimigo quer fazer com que nós colocamos em nosso coração conforto, com que nós venhamos a ficar inertes a ações da vida. Mas eu quero dizer que o Espírito de Deus não lhe deu espírito de covardia, mas Ele te chamou para reagir diante de circunstância. Ele te chamou para reagir diante de adversidade. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar em pause, mas é tempo de levantar a bandeira, é tempo de dar o primeiro passo, é tempo de reagir, assim como foi na palavra de Josué. Olha, Josué, quando vocês encostar a planta dos vossos pés na água, o mar vai se abrir. Acredita, reaja, movimenta-se. Deus está mandando um sinal, Deus está mandando glória, mas movimente-se para Deus operar. Oh glória! Acredita, reage, se movimenta. Aquele homem que causava espanto na cidade agora está sentado aos pés de Jesus. Aquele homem que andava despido, todo ferido, machucado, agora está sentado, está em sã consciência. Aquele homem que cadeias e prisões não conseguiam prender, agora está completamente calmo, ouvindo a pregação de Jesus. Eu comina la chore blafore me canto comina a sergi. Ilarando comina calando comina labracaire lavor que o inizi le comina lanjoro monde plaui. Irando comina condore mindo comina calando comina. Levanta sua mão para eu liberar uma palavra profética. Talvez tenha alguém que lhe causa medo, talvez tenha alguém lhe constrangendo, talvez tenha alguém lhe colocando numa situação de medo, mas aquele que te causava espanto se prepara para você vê-lo ouvindo a palavra de Deus. Talvez você tinha medo, atravessava o caminho até mesmo dentro da sua casa, mas Jesus está dizendo: eu estou entrando lá, estou levando libertação lá, as cadeias serão quebradas, as jalas serão libertas. Deus está enviando uma glória naquele lugar. Está preparado, irmão, para aquela pessoa que provocava briga com você, que te cutucava por você ser cristão, que incomodava e constrangia a sua fé, que te provocava para você entrar em desequilíbrio emocional e perder a sua bênção por um comportamento estranho. Está preparado para essa pessoa sentar perto de você e falar: irmão, vamos adorar que eu vim para adorar, vamos louvar que eu vim para louvar. Está preparado? É isso que Deus faz, é isso que Deus faz. Aleluia! É isso que Deus faz. Ele faz essa coisa louca, que você menos esperava sentar do seu lado e falar: irmão, vai para o culto hoje, eu quero ir.
Irmão, você vai para a escola dominical, eu quero aprender da palavra, me leva com você. Aquela pessoa que você menos esperava, talvez era o traficante, era o assaltante, era o malvadão da rua, chegar em você e falar: irmão, faz uma oração lá em casa, eu vejo Deus na sua vida. Ora pela minha família, ora pela minha casa, ora pelo meu casa. É isso que Deus faz. Oh, glória! E talvez por diversas vezes alguém falou para você: ó, não confia não. Não chega perto não. Mas o que mais me desperta atenção é que aquele homem causava espanto, agora está sentado, ouvindo a pregação de Jesus, mas aparece um grupo. E esse grupo tem um pedido a fazer. Um pedido tão quanto estranho, mas eu acredito que talvez muitos aqui já fizeram esse pedido também. Pedido para Jesus sair. Quem nunca em uma fase da vida pediu para Jesus sair? Quem nunca falou assim: não quero mais ministério. Não quero mais passar por isso. Porque só foi eu me propor a ser fiel ao chamado, ficou tudo de cabeça para baixo. Só foi eu começar a me doar mais, eu a servir mais, eu entrar na visão da igreja. Quanto mais eu leio, mais eu me dedico, o negócio está ficando mais difícil. Ainda mais no que tange a cumprir chamado, pastor Denis. Lidar com pessoas, lidar com, às vezes é sofrer calado. Às vezes é estender a mão para quem te feriu. Às vezes é abraçar quem está te apunhalando. Então isso é algo muito doido. Chega um momento que a gente pensa assim e fala: não, esse negócio não é para mim não. Eu não tenho estrutura para lidar com a frase célebre, né? Eu não tenho sangue de barata. Você não tem, mas o Espírito de Deus que está em você, que opera todas as coisas, te dá instabilidade emocional nesta noite. Se prepara para quando você falar, o próprio Deus fechar sua boca e falar: você não vai reagir, você não vai falar, você não vai baixar o nível, mas você vai entender que é eu que estou trabalhando, é eu que estou operando, é eu que estou atuando neste momento. Oh, aleluia! Pediram para Jesus sair, porque 3.000 porcos, e a cidade acostumou, lembra que eu falei? E às vezes o diabo nos engana, às vezes o inimigo faz com que nós ficamos obsoletos, com uma visão trancada. A verdade é que o inferno quer fazer com que você não alcance o teu potencial. O inferno quer fazer com que você não atinja os níveis que Deus quer que você atinja. Ele quer com que você fique parado e aquilo que você viveu no que tange a oração, você só ouviu falar de homens que viveram experiências e você, na verdade, acha que não vai viver essas experiências. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão: o que você ouve te edifica, mas aquilo que você vive te marca. E Jesus não quer somente te edificar, Ele quer te marcar, amém? Ele não quer somente que você chegue e alguém fale: irmão, tem um irmão lá na igreja que passou por isso. Não, ele quer que você fale com propriedade: irmão, eu passei, eu venci, eu tinha um câncer no meu corpo, mas Jesus me curou. O meu casamento estava à beira do abismo, mas Jesus restaurou. A minha empresa iria à falência, a minha vida financeira não ia, mas Jesus mudou o cenário, mudou minha vida, me abriu a porta. Porque é isso que Jesus quer, não é somente te edificar, é te marcar, para que, assim como Paulo diz: pois nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Deus com sinceridade, como Deus na presença de Deus. 2 Coríntios 2,17. Porque eu carrego em meus corpos as marcas de Cristo. Fala para o seu irmão assim: aprenda a valorizar o processo,
Porque se tem uma escola que Deus não abre mão de você fazer ela, é a escola do deserto. Deus não abre mão dessa escola. O problema é que nós não queremos fazer essa escola. Billy Graham vai dizer que quando o homem decide navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco atracado na beira da praia. E essa frase ele tirou de um dos sermões acerca de Jonas. Vocês conhecem a igreja? De um homem que não quis pregar arrependimento para um povo cruel. Um povo que feriu o seu próprio povo. Um povo que feriu os seus irmãos. E agora Deus decide dar arrependimento para alguém que te feriu. É nesse momento que a gente não quer passar pelo processo. É nesse momento que a gente não quer. Ah não, eu vou ter que ir lá fazer visita. Eu vou ter que ir lá orar por ela. É ela mesmo, Senhor, que o Senhor quer que eu abrace. É ela mesmo que o Senhor quer que eu estenda a mão. Ah não, Senhor. Mas vai tocar nos 3.000 porcos. Vai tocar no que é meu. E isso eu não estou disposto a pagar. Estão pedindo para Jesus sair porque 3.000 porcos morreram afogados. Mas ninguém consegue enxergar que o homem que não fazia com que a cidade prosperasse está sentado liberto nos pés de Jesus. Pastor Denis, Mike Murdock vai dizer que coisas são para serem usadas e pessoas são para serem amadas. Mas o problema é que nós invertemos os valores e hoje nós estamos usando pessoas e amando as coisas. Aí eu pergunto para você, quando o Senhor fala, eu estou preocupado com pessoas e não com coisas, não é sobre 3.000, está preocupado com um porco, por quê? É que a gente precisa entender a visão de Jesus. Assim como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. É uma metanoia, é uma transformação de mente. Não é você, é Deus trabalhando através de você. Não é o teu pensamento, não é o teu agir, não é o teu comportamento, mas é Deus operando através de você. E aí aonde vai entrar? São 3.000 porcos. Mas espera aí, Jesus é judeu, e judeu não cuida de porco. Lembra de Lucas capítulo 15? Quando o filho pródigo, ele cai em declínio, e aonde que ele percebe? Quando ele está cuidando de porco. E ele decide querer comer as bolotas que os porcos estão comendo, mas ninguém lhe dava nada. Porque na mão do diabo, irmão, até aquilo que é imundo, na mão dele é mais precioso que você. Mas na mão de Jesus, irmão, fala para o seu irmão assim, o que você está achando que é perca, na verdade é livramento. Deus não quer você com porco. Aquela porta se fechou porque Deus não queria você lá. Aquele relacionamento não deu certo é porque Deus não queria você se envolvendo com certos tipos de pessoas. Deus tirou você daquele lugar, fez uma mudança geográfica, é porque Deus queria mudar. Não é prejuízo, não é perca, é livramento. É Deus mudando o cenário, é Deus mudando o lugar, é Deus mudando a estratégia e dizendo: o que eu tenho para ti é melhor, o que eu tenho para ti é melhor. Se coloque de pé, por gentileza, eu já vou encerrar. Glórias ao Senhor. Não é prejuízo, é livramento. Ah, irmão, mas antes estava tão melhor. Antes sobrava mais dinheiro. Antes eu conseguia ir no shopping. Antes eu conseguia levar a esposa no Tendal Grill.
Antes eu conseguia me vestir melhor. Mas na verdade antes você não tinha a paz que você tem hoje no que tange a atmosfera espiritual. Antes você não dormia como você consegue dormir hoje. É porque Deus lhe visita, lhe pega no colo e cuida de você nos mínimos detalhes. Eu quero que você entenda que aquilo que está saindo da sua vida não é prejuízo, é livramento. Aquilo que Jesus está tirando não é porque Ele é ruim com você, é porque aquilo Ele não quer para você. E não se preocupe, porque Ele quer melhor, o que Ele tem é melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você não vai padecer, você não vai morrer. É Deus cuidando, é Deus sarando, é Deus libertando, é Deus tirando, é Deus fazendo uma limpeza no teu hall de amigos, é Deus fazendo uma limpeza no teu coração, é Deus fazendo uma limpeza no teu emocional, é Deus tirando o que não é para você. Mas você precisa aprender também com Jesus, e aqui eu encerro a minha fala. Estamos numa era tão emotiva. As pessoas estão tão, pastor Denis, à flor da pele. As pessoas não sabem lidar, pastora, com portas fechadas. Ah, irmão, me excluiu do grupo do WhatsApp. Me deletou do Facebook. Atravessou a rua, não sorriu para você, você já fica entristecido. Aprenda a lidar com quem não quer contato com você. Respeite o tempo de cada um, porque Jesus me dá essa lição. Estão pedindo para Jesus sair, pastor Denis. Jesus não vai fazer questão. Estão pedindo para Jesus sair, e Jesus vai sair, missionário, porque Jesus, Ele me ensina a cuidar do meu emocional, a não forçar amizade, a não forçar relacionamento. Tem muitas pessoas frustradas porque estão forçando sentimentos que Deus não quer que eles reguem. Tem muitas pessoas frustradas porque estão mantendo alianças que Deus não quer que eles tenham alianças. Tem muitas pessoas frustradas porque Deus já deu um ponto final aonde Ele quer colocar a vírgula. E eu quero dizer que para de chorar, para de se lamentar. Alguém precisa ouvir a tua história. Alguém precisa saber dos teus traumas. Alguém precisa saber do teu medo. Alguém precisa saber do que você viveu. Não perca tempo com quem não quer ouvir o que você tem a dizer. Porque eu encerro aqui. Que Jesus, Ele saiu da cidade porque Jesus, Ele saiu porque pediram para Ele sair. E olha para mim aqui. Moody vai dizer que há 3 respostas de Jesus dessa palavra. 3 pedidos e 3 respostas de Jesus. Primeira, os demônios pedem para Jesus se eles pudessem sair do homem e entrar nos porcos. Jesus diz sim. Segunda, a sociedade pede para Jesus sair da cidade. Jesus diz sim, pastor Denis. Terceira, o homem que foi liberto agora pede para seguir a Jesus. E Jesus diz não. Jesus diz sim para os demônios, diz sim para quem está pedindo para ele sair, mas diz não para quem quer seguir e andar com ele. Ara deplone candoro bonjora candore mandara soregando gominará. É que você está pensando que você vai fazer a obra e não é você. Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento.
Pediram para Jesus sair, ele vai sair, mas o não que Jesus dá para alguém é o sim para quem pediu para ele sair. Jesus está dizendo: eu vou sair, mas eu vou deixar o rascunho da minha palavra, eu vou deixar uma mensagem nesses corações, eu vou deixar um sinal sobre este lugar. Deus está te usando, dando para você um não, mas na verdade é um sim para alguém, da tua família, da tua casa, da tua empresa, de onde Ele te colocou. Aleluia. Eu vou encerrar aqui. Aprenda aqui. Jesus deu um sim para os demônios, um sim para a sociedade e um não para quem queria seguir Ele. Nem sempre Jesus vai te responder com a resposta que você gostaria, mas na verdade essa resposta é a necessária, porque às vezes o seu não é um sim para alguém. Então você precisa aprender a se desbloquear de certos sentimentos afetivos, porque o texto vai dizer que quando Jesus, pastor Antônio, o Senhor conhece, atravessa o lago, do outro lado, o pastor deles tem uma multidão alegre esperando a chegada de Jesus. Tem alguém para saber, tem alguém com desejo, tem alguém precisando ouvir o que Jesus fez da tua casa. Não se preocupe com quem atravessou a rua, não se preocupe com quem rejeitou, mas tem alguém esperando a sua chegada lá, tem alguém esperando o seu abraço, tem alguém esperando você, tem alguém. Se você acredita, aplaude a Jesus bem alto, libera um glória nesta noite, porque a tua história vai ser contada para marcar a vida de alguém.